Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse pré-jogo Flamengo e Volta Redonda. Teremos novidades na escalação e, por que não, táticas. Inclusive, já vou deixar o alerta para você acompanhar aqui, porque a gente vai falar de uma questão tática, mas pode ser interessante. Inclusive, é interessante o Flamengo testar. Antes de apenas deixar o convite para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, aqueles pedidos de sempre, vocês já estão cansados de saber, mas são importantes, por isso que eu lembro a todos vocês. Eu conto sempre com o apoio de vocês. E também convidar vocês para acompanharem o pré-jogo, que amanhã será lá no Maracanã, né? O canal estará lá no Maraca, 7h30 da noite vou abrir a live e a gente vai ter a imagem do Maracanã, o campo de jogo, o aquecimento, a gente vai acompanhar o trabalho de aquecimento, esse período de transição de aquecimento dos atletas, então já vou deixar o convite para vocês, iniciando 7h30 da noite, beleza? Bom, antes de nós debatermos, inclusive isso interfere diretamente na escalação do Flamengo, algumas atualizações do departamento médico do Flamengo, né? O Diego Alves, que tinha muita preocupação do Diego Alves depois desse jogo da Libertadores e tal. A princípio, o Diego Alves teve uma fibrose muscular. Isso, inclusive, é o menor dos problemas quando o departamento médico do Flamengo fez esse diagnóstico. Não preocupa tanto e talvez o Diego Alves vá jogar contra o União La Calera na próxima terça-feira. Então, a princípio, foi apenas uma fibrose muscular, o que é bom, segundo o departamento médico do Flamengo. Rodrigo Caio está no período de transição física. Tá? Então, aos poucos, ele vai retornando. Inclusive, a gente pode passar e vai falar na escalação. Talvez ele jogue 25 minutos, possa jogar 20 minutos, porque ele está nesse período de transição física. O Gerson é semelhante à questão do Rodrigo Caio, também no período de transição física. Pode ser que jogue 15, 20 minutos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o Gerson talvez, assim como o Rodrigo Caio, talvez possam jogar contra o União La Calera na próxima terça-feira. Já o caso do René já é um pouco mais grave. No caso do René, ele vai precisar fazer fisioterapia e este sim não tem prazo para retorno. Então, aquele estiramento que ele teve na coxa posterior, o Flamengo acabou diagnosticando que vai precisar preservar um pouco mais e vai passar por fisioterapia e tal. E conforme nós falamos no vídeo pós-jogo, na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 3-0, essa margem de 3-0 dá um pouco mais de liberdade, um pouco mais de folga ao Flamengo, inclusive para o Rogério Ceni testar algumas coisas e também dar minutagem a alguns outros jogadores. E entre essas minutagens e tal, o Rogério Ceni tem algumas dúvidas sobre o goleiro. Existe a dúvida: o Hugo Neneca, ou dar oportunidade para o Gabriel Batista. A gente vai passar e eu quero falar um pouco sobre essa questão do Hugo, desse processo dele, do Hugo de transição e tal. E algumas outras opções táticas, e claro, a gente sabe que vai ter oportunidade para o Ramon. E o Ramon que influencia diretamente na questão tática que eu falei, e a gente vai entender um pouquinho. Então, o possível time que o Flamengo vai a campo, esse time meio que alternativo, que o Rogério Ceni vai promover 5 substituições, colocando jogadores mais experientes no segundo tempo, porque tudo está no script, faz parte desse processo, faz parte dessa integração do time A com o time B ao longo do Campeonato Estadual. É possível que a gente veja Hugo Neneca ou Gabriel Batista no gol. Na lateral direita, Mateuzinho, Bruno Viana e Gustavo Henrique, uma vez que o Rodrigo Caio ainda está nesse processo de transição, de fortalecimento muscular, talvez jogue apenas 15, 20 minutos, mas a princípio o Flamengo iniciaria com Bruno Viana e com Gustavo Henrique. Pelo lado esquerdo, Ramon, Felipe Luiz sendo preservado, René vai precisar de fisioterapia, então a gente sabe que vai ficar um período afastado, oportunidade de minutagem para o Ramon. Meio campo com o Hugo Moura e com o João Gomes, mais à frente pelo lado esquerdo o Michael, mais à frente pelo lado direito o Vitinho, e o ataque tendo o Pedro e podendo ter a companhia do Gabigol. Isso aqui é muito possível o Rogério Ceni colocar esse time para jogar, e aqui a gente vai entender algumas das ideias. Michael pelo lado esquerdo, Vitinho pelo lado direito, nenhuma novidade. Utilizar o Pedro mais à frente com o Gabigol, uma vez que o Rogério Ceni ainda quer ter mais minutagem. É necessário sim ter mais minutagem entre Gabigol e Pedro, talvez jogando 60 minutos, saindo próximo aos 15 minutos do segundo tempo, o Gabigol, e aí ele bota a rodagem com o Muniz, mas colocar os dois jogadores. Mas não é para fazer aquele Flamengo que usa muita lateralidade para cruzar para os dois, é um Gabigol se movimentando mais. É um Gabigol trabalhando como um segundo atacante pelo lado direito, o Vitinho também tendo liberdade de cair mais ao centro, não ficando preso e unicamente o Flamengo pelos corredores, esperando que Vitinho e Michel façam cruzamentos para Pedro e Gabigol. Isso é restringir e abreviar demais a capacidade ofensiva de Pedro e de Gabigol. Eles conseguem se movimentar, sobretudo o Gabigol, como a gente já falou bastante por aqui, que tem essa característica maior de segundo atacante, e o Pedro como homem de referência, aquele típico camisa 9. E um ponto que é muito importante ser testado, ser observado, é o jogo do Ramon pelo lado esquerdo. Mas não o Ramon tentando reproduzir o que faz o Felipe Luiz, dadas as devidas proporções, o próprio René. É um Ramon ofensivo.
É um Ramon que tem esse jogo de ultrapassagem, é um Ramon que dá esse jogo de profundidade. Então seria interessante até mesmo o Rogério Ceni mudar um pouquinho a concepção de saída de bola, porque ele não tem a necessidade de prender o Ramon no período pelo lado esquerdo, fazendo esse papel em aspas do Filipe Luís. Libera o Ramon, assim como libera o Isla, por exemplo, e vai liberar o Mateuzinho pelo lado direito, libera também o Ramon pelo lado esquerdo, faz aquela saída mais tradicional, Lavoupiana com o Hugo Moura entre os zagueiros e já espeta o Ramon pelo lado esquerdo. Seria importante, inclusive, a gente ver essa dobradinha com o Michael, porque o Michael a gente também já passou e já falou que não tem tanta ajuda multa, que é dificilmente o Michael vê alguém ultrapassando pelo corredor, ficam meio que observando, como até a gente falou aqui, ficam observando o Michael errar. E o Ramon já dá essa característica também de ultrapassagem. Então pode trocar, né? O Michael cai pelo corredor de velocidade pela esquerda e o Ramon cai pelo meio espaço. O Ramon cai pelo espaço de velocidade e o Michael cai por dentro. Então eles conseguem intercalar e seria interessante para testar realmente uma opção do Flamengo pelo lado esquerdo com profundidade. Tem muita expectativa acerca do Ramon pelo que ele fez na base e os pouquinhos minutos que ele já demonstrou no profissional. É um lateral esquerdo ofensivo. É bem diferente da construção ofensiva do Filipe Luís e principalmente do René. Bom, agora falar do goleiro, a questão do Hugo Souza, ela é muito importante a gente realmente falar e passar por aqui, até mesmo porque a gente vê, né, que existe talvez uma oportunidade para o Gabriel Batista e o Hugo Souza não receber essa minutagem. Uma questão que o departamento de futebol, só o departamento de futebol pode responder, só a comissão técnica do Flamengo pode responder. O Hugo Souza, ele tem performado bem nos treinos? Ele tem treinado bem? Ele treina bem? Ele consegue treinar? E aí quando ele tem uma, em aspas, oportunidade, aí no time principal jogando, ele joga mal, ele mostra uma certa desconfiança. É isso que acontece? Ou ele tem treinado mal? O treino dele é ruim, os treinos dele, as performances são péssimas, mesmo no treinamento, e aí no jogo é meio que uma reprodução em alguns momentos que ele erra no jogo, ele tem errado no treino. Só a comissão técnica pode explicar isso, porque tem explicação. Se o jogador tem treinado bem, tem performado bem durante os treinamentos, e no jogo ele mostra insegurança, ele não é aquele que treina diariamente, o problema está no jogo. E aí você tem que tentar trabalhar o momento dele durante a partida. Agora, se ele está treinando mal diariamente e o jogo é uma reprodução do que ele tem feito no dia a dia, o treino está ruim. O fato do Hugo Souza ainda ser muito inseguro, não mostrar tanta confiança, passar por irregularidade, errar alguns gestos técnicos, isso faz parte. Ele tem 21 anos. Jura que alguém está abismado porque tem jogo que o Hugo joga bem ou que o Hugo joga mal? Desculpa. Isso é desconhecimento do que é um garoto de transição. O Hugo ainda está em transição, então isso é natural. O que não é natural, e aí por isso tem que ser estudado e só a comissão técnica do Flamengo pode explicar, é se no dia a dia ele não está se desenvolvendo, se no dia a dia ele está mal. Isso sim é de se preocupar. Falando tecnicamente do Hugo, fica claro que ele é um baita de um goleiro embaixo das traves. Ele tem uma envergadura muito grande, ele é um jogador ágil, apesar da altura, isso é difícil e raro para o goleiro, tem explosão, sai bem nas pernas do atacante. Então, essa questão técnica do Hugo é inquestionável. O Hugo é muito ruim com os pés, e aí não é demérito, não é nem para ridicularizar, é um fato. Ele é muito ruim com os pés e ele é inseguro para sair do gol. Essa insegurança para sair do gol pode passar pelo dia a dia, dos treinamentos, aquilo que a gente falou anteriormente. Gesto técnico com o pé, ele não vai aprender do dia para a noite. Ele vai errar bastante. E uma pergunta que ela é muito importante para ser feita realmente ao departamento de futebol do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, nesse período de transição do atleta. O Hugo foi preparado para ser goleiro do Flamengo? De que forma? Como o departamento de futebol do Flamengo reconhece como deve preparar o seu goleiro? Hoje é fundamental o goleiro do Flamengo saber trabalhar com os pés. Ah, mas na base ele trabalha completamente diferente. Tá, como é que ele está trabalhando nos treinos então? É melhor a gente ter um diagnóstico do que como é trabalhado nos treinos do que na base. Fica claro que o Hugo precisa melhorar o seu jogo com os pés, e o jogo com os pés, de uma certa maneira, ele é fundamental para o Flamengo, uma vez que o Flamengo propõe o jogo, uma vez que o Flamengo quer, ao máximo, hesitar qualquer chutão para frente, porque isso já acaba desfigurando um pouco dessas ações ofensivas da organização ofensiva. Então o Hugo foi preparado para isso? E talvez essa escolha pelo Gabriel Batista seja uma resposta que o Hugo, no dia a dia, não esteja performando bem. Talvez. Vou fechando o vídeo por aqui, pessoal. Agradecer a companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um forte abraço a todos, uma boa semana, se cuidem. Tchau, tchau.